Gilberto dá aula de sociologia numa escola pública de Brasília. A história que está nos livros, ela não é um continho de fadas. Ela está acontecendo aqui e agora. Mas até onde pode ir a opinião do professor? Quando eu falo que política é algo, eu posso provocar internamente uma reação da Marina, do Pedro, do João. Na aula de hoje, o que causou reação em Laura, Bruna, Marcos, Guilherme foi um projeto de lei. A proposta, que tramita na Câmara Distrital, a Assembleia Legislativa de Brasília, proíbe a doutrinação política e ideológica na escola, exigindo neutralidade dos professores. No momento que a escola começa a doutrinar as pessoas, ela tira a liberdade de escolha dessas pessoas e, assim, fica um negócio mecânico. Mesmo se ele tiver uma opinião contrária, aí que é melhor pra você ver, será que os argumentos dele fazem sentido? Será que eu tenho que ler mais? Será que eu tenho que me inteirar no assunto pra estar afiadinho? Então isso é muito bom, discutir política na escola, mesmo com alguém, principalmente com alguém com opinião contrária à sua. Por considerar os conceitos de doutrinação e neutralidade muito vagos, o relator já votou pela rejeição da proposta, com o apoio da escola onde o professor Gilberto dá aula. Não pode tomar partido de A ou B, entendeu? Isso já é proibido. Então, mais uma lei para proibir o quê? Calar mais ainda os alunos? Não, não faz sentido. No Espírito Santo, a mesma lei já foi votada e rejeitada pela mesma razão. Mas não é o que pensam os deputados da Assembleia Legislativa de Alagoas. A lei, proibindo doutrinação ideológica e propaganda partidária em sala de aula, foi aprovada e já está valendo, apesar dos protestos. Projetos semelhantes tramitam em outros 6 estados além do Distrito Federal e também em 13 câmaras de vereadores. Em Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná, e em Picuí, na Paraíba, ela já foi aprovada. Todos os projetos de lei têm a mesma inspiração, o movimento Escola Sem Partido, criado pelo advogado Miguel Najib. O projeto prevê que, ao tratar de questões controvertidas, o professor deverá apresentar todos os lados e não apenas a sua própria opinião. O que a Constituição Federal garante aos professores é a liberdade de cátedra, que não se confunde com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão você exerce na praça pública. Não são só as câmaras de vereadores e assembleias legislativas que estão tratando desse tema. Ele já chegou aqui ao Congresso Nacional. Um projeto de lei que encampa integralmente a proposta do Escola Sem Partido já está tramitando na Câmara dos Deputados e vai ser debatido numa comissão especial a partir da semana que vem. Está no projeto. A doutrinação política e ideológica é proibida em sala de aula e também no material didático e nas provas de acesso ao ensino superior. Ouvimos 2 educadores da Universidade de Brasília. Braulio de Matos, da Faculdade de Educação, diz que o projeto enquadra professores que extrapolam suas funções. Ele faz um papel que é um papel político ilegal. Isto já é ilegal. A Escola Sem Partido não está acrescentando nada que já não exista na legislação vigente. Mas para Rogério Basali, da Faculdade de Filosofia, o projeto é que é ilegal. Um projeto de lei arbitrário e que ignora a realidade da complexidade escolar, assim como ignora os nossos principais documentos de orientação e regulamentação da educação brasileira. Para Basali, a lei de diretrizes e bases é clara ao definir os princípios do ensino: liberdade de aprender, ensinar, divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias. Mas Braulio de Matos acha que isso não impõe limites ao professor que faz doutrinação. O professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. E nem incentivará os seus alunos a participar de manifestações nesse sentido. De fato, não cabe ao professor ser o propagandista, o propagandeador de alguma ideologia. Cabe ao professor a tarefa de esclarecer, a tarefa de apresentar a complexidade que tem por trás das ideologias. Um acredita que o projeto só pune professor que distorce o conteúdo escolar. Ao invés de explicar isso, ele queira resolver o problema político contemporâneo da crise política no Brasil de hoje, colocando jovens inexperientes, sem informação, num pseudo-debate crítico sobre se o governo A ou B é bom ou ruim. O outro vê uma intenção oculta no projeto. Eu vejo como uma resposta de medo. O medo do pensamento autônomo, o medo do pensamento crítico, o medo de uma juventude capaz de pensar e transformar a sua realidade.
O novo ministro da Educação diz que está examinando os projetos de lei que tratam sobre o tema. Um deles, o que foi aprovado em Alagoas, está sob análise da Advocacia Geral da União. O governo ainda não tem certeza se esta é a melhor forma de evitar a doutrinação ideológica. Quem é que vai dizer o que é doutrinação ideológica e o que é estímulo ao espírito crítico, que é a tarefa do educador? Esta é uma grande limitação, porque o professor tem que ter liberdade de ensinar e de transmitir o conhecimento aos alunos. E a gente não pode, de forma alguma, criar uma espécie de tribunal de ideias. A gente tem que apelar ao bom senso.